Olá, meu amigo. Vamos conversar um pouquinho sobre o estudo da válvula mitral a partir da técnica unidimensional. A gente sabe que a válvula mitral é a válvula que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Então, é uma válvula que vai ser muito importante para um dos momentos mais importantes do ciclo cardíaco, que é a fase da diástole. Então, é durante a diástole, aquele momento onde o ventrículo esquerdo se enche, que essa válvula mitral precisa abrir. Lembrem que a válvula mitral ela é formada por duas cúspides, uma cúspide anterior e uma cúspide posterior. Durante a fase de diástole, essa válvula mitral precisa abrir para que o sangue passe do ato esquerdo para o ventrículo esquerdo. No primeiro momento que a válvula mitral se abre, uma grande quantidade de sangue sai do ato esquerdo e vai para o ventrículo esquerdo, em torno de 70 a 80%, uma vez que o ventrículo esquerdo estava quase vazio ao final da sístole. Então, a diástole começa, a válvula mitral se abre e 70 a 80% do sangue sai do ato esquerdo para o ventrículo esquerdo. Porém, ainda faltam 30 a 20% de sangue que estava no ato esquerdo para entrar dentro do ventrículo. E quem vai fazer esse transporte de sangue do átrio para o ventrículo será a contração atrial. Então, reparem, a diástole, na verdade, tem quatro etapas. Uma fase de relaxamento isovolumétrico, que é a fase onde o ventrículo começa a cair a sua pressão logo após a sístole, para que a pressão dentro do VE seja menor do que a pressão dentro do ato esquerdo. Então, essa é a fase de relaxamento isovolumétrico. Existe a primeira fase do enchimento diastólico, que eu chamo de enchimento rápido, depois a diastase, que é o enchimento lento, e final, a contração atrial. Essas etapas são muito importantes de serem estudadas a partir da técnica unidimensional e também com curvas espectrais ao Doppler. Mas vamos hoje conversar um pouquinho sobre a válvula mitral estudada pela técnica unidimensional. Assim que a válvula mitral se fecha, quando acaba a fase de diástole, marca-se um ponto chamado C. Assim que a válvula mitral se abre, ou seja, o início da diástole, existe um ponto chamado D. Então, esse segmento CD está relacionado com a sístole ventricular. A partir do momento que a válvula mitral se abre, ela faz a primeira inscrição do modo Uni, que é a onda E do modo Uni. Depois, eu tenho uma desaceleração, acontece o ponto F0, onde nós vamos fazer a nossa conhecida rampa EF. E logo depois, ao final da diástole, existe uma nova movimentação da cúspide anterior mitral, desenhando a onda A mitral. Então, reparem que no modo M, eu vou ter o segmento CD, que está relacionado com a sístole, e vou ter as duas movimentações clássicas da válvula mitral, durante a diástole, que é a onda E e a onda A. Observem que, nesse momento, como eu estou utilizando técnica unidimensional, eu não falo velocidade de E mitral e velocidade de A mitral. Essas velocidades vão ser ditas quando eu estiver fazendo o Doppler. Então, na verdade, quando eu analiso a mitral, eu vou avaliar a velocidade da rampa DE, que é a velocidade que a válvula abre, vou analisar a velocidade EF e vou analisar a velocidade AC, que é a velocidade que a válvula mitral se fecha. A partir do momento que eu tenho uma válvula mitral funcionando normalmente, a velocidade DE tem que estar entre 14 e 41 centímetros por segundo, a velocidade EF entre 7 e 14 centímetros por segundo, e a rampa AC tem que ter velocidades até 25 centímetros por segundo. A partir do momento que a minha velocidade DE cai, isso sugere que essa válvula mitral tem alguma dificuldade ao abrir, pode estar de frente de uma estenose mitral. Da mesma maneira, quando eu vejo a velocidade de fechamento muito veloz, geralmente acima de 35 centímetros por segundo, eu posso afirmar que essa válvula mitral tem uma grande facilidade de fechar, devido à fusão das comissuras. Velocidades da rampa C acima de 35 centímetros por segundo estão relacionadas com a estenose mitral de etiologia reumática.
Agregado a essas velocidades, existe uma distância chamada distância E-septo, a distância que vai do movimento máximo da cúspide anterior, logo na protodiástole, a onda E, até encontrar o septo interventricular. Essa distância é muito importante para me dizer se esse ventrículo esquerdo aumentou de tamanho e até mesmo se esse ventrículo é ruim do ponto de vista sistólico. Essa distância septo não deve ultrapassar 0,7 centímetros. Ultrapassou isso, eu vou dizer que o meu ventrículo está aumentado. Muito cuidado com esse nome de VE aumentado, tá, gente? Há uma tendência da gente entender que quando eu falo que algo é aumentado, é doente. Cuidado. A regurgitação mitral moderada ou grave, a regurgitação aórtica moderada ou grave e até mesmo as comunicações interventriculares podem gerar ventrículos com dimensões aumentadas, mas com função totalmente preservada. Então, quando a distância septo aumenta, a nômina que você deve usar é sobrecarga diastólica, ou seja, a cavidade com um volume maior do que seria o normal. A partir do momento que a minha distância septo ultrapassa 2 centímetros, isso já sinaliza não somente que o ventrículo aumentou, mas agora esse ventrículo é um ventrículo disfuncionante. Lembrando que uma distância septo acima de 2 centímetros, ela tem uma excelente correlação com um expressivo aumento da pressão diastólica final do VE. Ou seja, esses ventrículos podem apresentar pressões diastólicas finais acima de 15 a 20 milímetros de mercúrio. Lembrando que a pressão do ato esquerdo não deve ultrapassar 12 milímetros de mercúrio. Então, reparem, quando nós estamos avaliando a válvula mitral, pelo modo UNI, é muito importante que você esteja atento a essas características, tanto de abertura quanto de fechamento, e nunca deixar de olhar para o segmento CD. O segmento CD é o segmento que avalia também, a partir da mitral pelo modo UNI, a fase de sístole. Lembre que o segmento CD ele tem que ser ascendente lento. A partir do momento que o segmento CD fica horizontalizado, você pode afirmar que esse ventrículo esquerdo é um ventrículo patológico. Então, prestem bastante atenção em relação ao estudo da válvula mitral pela técnica unidimensional. Um grande abraço.